bem? Fica aí para ouvir a palavra de Deus. Hoje em Gálatas capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 25, iremos ler um pouco da palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, do versículo 15 a 25, diz assim: A lei e a promessa. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Nessa palavra, o Senhor está falando com a gente que nós recebemos da herança gratuitamente. Não é mediante a lei, mas é mediante a promessa. E receber da herança mediante promessa significa que recebemos ela mediante a promessa que só ocorre pela fé. E pela fé no que se refere à promessa. A palavra fala pra gente que a promessa se refere a Cristo, ao Messias que haveria de vir. E se nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, mediante a promessa que se refere a Jesus, nós iremos receber gratuitamente a herança de viver a vida eterna com Cristo, a herança da terra prometida, a herança de viver eternamente com o Senhor. Abraão, ele recebeu como herança gratuitamente por Deus mediante a promessa que Deus havia feito a Abraão, de que ele iria ser pai de muitas nações. E a promessa só é promessa se tiver fé, porque se não ter fé, não existe, é inútil a promessa, porque a promessa deve-se ter fé, esperança, para que a pessoa tenha ter certeza de que um dia ela vai ocorrer. Então, se nós temos fé, é porque o Senhor pode nos dar uma promessa, e é mediante essa promessa que recebemos a herança. O Senhor Jesus, ele já entregou a vida dele na cruz por amor a nós, nos justificando, nos redimindo, nos lavando, nos salvando. E é por essa graça que vem dele que nós somos salvos. E é uma coisa também que o Senhor fala com a gente, que essa herança que recebemos, que é mediante a promessa, certo? Ou seja, ela só ocorre, só temos essa herança por meio da promessa, a promessa que Deus faz a nós, e que nós devemos ter fé nessa promessa. Essa fé é a mesma que nos justifica. Nós somos justificados pela nossa fé. Fé no que se refere à promessa. Fé no Senhor Jesus Cristo. Então, entenda, a promessa se refere a Jesus. Então, se nós temos fé em Jesus, é porque iremos receber dessa promessa a herança, entendeu? Então, se temos fé no Senhor Jesus e sabemos que Ele já entregou a vida dele por amor a nós, nós fomos justificados, né? Nós somos justificados pela fé e fomos salvos por Cristo. Então, o nosso coração está em paz e descansado. E nós entendemos, então, que por essa fé no Senhor Jesus, recebemos dele graça. E ele também nos faz uma promessa, que é por meio dessa promessa que receberemos a herança. Mas a lei, ela foi como o nosso tutor até a vinda de Cristo. Porque a lei, ela destacou o pecado, ela destacou as transgressões. Ela veio para dizer pra gente aquilo que estava nos afastando de Deus. Veio para dizer pra gente, olha, isso aqui é pecado, isso aqui tá te afastando de Deus, isso aqui te afasta de Deus, então se afaste disso. Então a lei, ela veio para destacar as transgressões. Então, no momento que Jesus vem, nós já estávamos sendo conduzidos pela lei antes da vinda de Jesus, para, quando Jesus viesse, fomos justificados pela nossa fé no Senhor. Porque quando a gente tinha lei, nós iríamos ter obras, né, de acordo com a lei. Mas essas obras não nos justificam. As obras não nos justificam, as obras não nos salvam. Mas nós somos justificados pela nossa fé. Então,
nós estávamos entendendo o que estava nos afastando do Senhor. A partir então, quando Jesus vem, e Jesus ele tira de nós o pecado, tira de nós o que estava nos afastando de Deus, agora, depois de que a gente já viu na lei o que estava nos afastando de Deus, e Jesus tirando de nós então, de uma vez por todas, tudo aquilo que nos afastava do Senhor, nós iremos fazer o que agora? Iremos nos afastar por completo, ainda mais de tudo aquilo que estava nos afastando dele. E a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Então nós pensarmos, poxa, Jesus ele teve que vir aqui na terra para tirar de mim a única coisa que estava me afastando de Deus, que era o pecado. Por que eu vou permanecer no pecado agora? Eu sei que eu sou justificada pela fé, sendo que a fé sem obras é morta. Então nós aprendemos com a lei aquilo que nós deveríamos nos afastar, aquilo que nós deveríamos praticar, que iria agradar ao Senhor. As obras, sendo que as obras não são as únicas que nos salvam. Porque obra sem fé é só obra, entendeu? É a mesma coisa que uma pessoa que não tem fé no Senhor, mas faz alguma coisa que aparentemente, aos olhos do homem, seja algo bom, mas aquilo não diz que ela vai ser salva, porque a salvação, ela vem pela fé no Senhor Jesus Cristo, crer que o Senhor é o único e suficiente Salvador, e obras que testemunham dessa fé no Senhor Jesus. Então, nós devemos ter obras que vão testemunhar da nossa fé. Quando nós temos fé, temos, consequentemente, juntamente, obras que testemunham da nossa fé, porque a fé sem obras é morta. Então, nós tivemos a lei como tutor até a vinda de Jesus. E quando Jesus veio, tirando de nós o pecado, agora nós não estamos mais sob o controle da lei, mas estamos agora vivendo de acordo com a vontade de Cristo, vivendo pelo Espírito, vivendo em Espírito, no Espírito. E viver no Espírito é viver fazendo automaticamente a vontade do Senhor, cumprindo a lei. Porque Jesus, na verdade, ele veio para cumprir a lei. Ele era a quem se referia a promessa. E ele veio, então, cumprindo a promessa. E então, já que a gente sabe disso, agora a gente não está mais sob o controle daquilo, mas agora estamos sob o controle de Deus, sob o controle de Jesus. Vivendo agora uma vida totalmente entregue a Cristo e que vai ter uma fé que tem obras que testemunham dessa fé. Então, nós devemos entender que não são as obras que nos justificam, que não são as obras que vão nos dar a herança, não vão ser as obras que vão nos justificar, mas é a nossa fé no Senhor Jesus que nos justifica. E é pela graça de Deus que nós recebemos a herança, porque Deus concedeu gratuitamente a herança a Abraão mediante promessa. Como aqui já foi dito, foi por meio da promessa que recebemos a herança. Sendo que isso não foi pelas nossas obras, mas foi pela graça de Deus. E a graça de Deus é um favor imerecido, é algo que a gente não merece. Foi algo gratuito que Deus fez para Abraão. Então, da mesma maneira, Deus faz para a gente gratuitamente, por graça. E graça, como já dito, é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça de Deus, nós não merecemos o que Deus faz por nós, mas recebemos dele, porque ele tem graça e ele é amor. Ele tem graça e ele distribui ela, transborda ela sobre nós. Então nós iremos o quê? Somente mergulhar na graça do Senhor, mergulhar nesse amor que ele nos oferece, nesse amor que ele nos dá e viver uma vida completamente entregue a ele agora, não estando mais sob o jugo da escravidão, mas vivendo uma vida completamente entregue ao Senhor, completamente destinada a fazer a vontade de Cristo. Que os nossos olhos não estejam em fazer obras que vão ser para a nossa própria glória, porque as obras são para glorificar a Deus e para testificar, para testemunhar da nossa fé, da fé que nós temos no Senhor Jesus. E as obras são tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Então não é para dizer, olha, eu faço isso, então é por causa disso que eu vou ser salvo. Não, você não é salvo porque você faz obras, mas sim porque o Senhor, ele, pela sua graça, entregou o Filho e você, com a sua fé, você é justificado pela sua fé, você é salvo quando você confessa e crê que só o Senhor Jesus é o seu único e suficiente Salvador. E você passa a viver uma vida completamente entregue a Ele e de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Então, que o nosso pensamento, a nossa mente, não esteja em querer fazer obras achando que as obras vão nos salvar. Mas é Jesus que nos salva e nós devemos ter fé nele e descansar nele. Que recebemos a herança gratuitamente mediante a promessa. E nós devemos ter essa fé. Fé porque a promessa já se cumpriu. E agora, gratuitamente, por meio da graça de Jesus Cristo, recebemos a herança de viver eternamente com o Senhor Jesus. De viver a vida eterna com Ele.
Então, que viemos praticar obras, boas obras, que testemunham da nossa fé, sim. Ajudar as pessoas e ser como servos, porque Jesus veio aqui na terra como um servo entregando a própria vida por amor a nós, por a mim, por amor a você, para que fossemos salvos pela graça do Senhor Jesus. Então, que viemos, sim, praticar boas obras que vão glorificar a Deus, mas não limitar e achar que a nossa salvação vem por essas obras, mas é por causa de Jesus. A nossa fé no Senhor Jesus Cristo, buscando viver uma vida totalmente entregue a Ele, fazendo a vontade dEle e sabendo que não é por causa de nós, mas é pela graça de Deus, que é porque Ele entregou a vida do Filho dEle por nós para que fossemos salvos, remidos, lavados, justificados, redimidos. Então, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.